Bem, bom dia. Bom dia, Amazônia. Todos estão ouvindo? Tá ok? Bem, aqui em Belém nós estamos tendo um problema sério. A ponte que liga aqui a região norte com o sul do estado, ela caiu. Então, aqui é onde a ministra as aulas, aqui no museu. Então, é um monte de caminhão. Então, vários estudantes, eu estou com 3 estudantes na sala, são 12, só tem 3. Eles estão tudo presos no engarrafamento. Eu mesmo saí cedo da Embrapa, cheguei agora aqui. De qualquer maneira, a gente vai dar aula normal, porque respeitando vocês que são de outros estados, né? Então não vamos conseguir. Mas de qualquer maneira, a aula vai prosseguir normal. A outra colega minha que vai dar no segundo momento já está também aqui. Então vamos iniciar a aula. Bem, então o assunto que a gente vai falar é caracterização, avaliação e uso do germoplasma. No Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, a caracterização e avaliação são consideradas 2 atividades distintas, que devem ter fundamentos multidisciplinares, necessitam ser específicas para grupo de plantas que tem um número limitado de acessos e requerem objetividade. Mais na frente a gente vai explicar o que é acesso para vocês. São essenciais tanto para estabelecer diferenças ou semelhanças de acessos de germoplasma, quanto para estimular sua utilização em programas científicos e de desenvolvimento. Então, a caracterização, ela considera aspectos simples e mais descritivos. Ou seja, é através da caracterização que eu vou conseguir diferenciar o meu germoplasma, que a gente vai dar um nome, então, de acesso. E essa caracterização, ela pode ser tanto qualitativa como quantitativa. Normalmente é comum se usar mais a quantitativa, mas em determinadas espécies a qualitativa também ela é fundamental. E a avaliação é realizada sempre em comparação com parâmetros conhecidos. O alvo mínimo a ser alcançado quando se considera o desempenho e a perspectiva de uso do acesso, ou seja, sempre um material que é potencial. Então, descritor. O descritor hoje, em germoplasma, ele é fundamental, porque é o elemento que vai ser utilizado para você realmente conseguir fazer a diferenciação entre o germoplasma que você está utilizando. Então, tem vários conceitos de descritor. Então, entre os vários conceitos, nós colocamos um aqui. De acordo com a Lei de Proteção de Cultivares, 9.456, sancionado em 25 de abril de 1997, descritor é a característica morfológica, anatômica, fisiológica, bioquímica ou molecular, que seja herdada geneticamente e utilizada na identificação do cultivar. Então, vejam bem, há um tempo atrás a gente usava mais a parte agronômica, era morfológica e fisiológica. Com a evolução, então a gente passou para a anatômica, depois a bioquímica e molecular. Logicamente que não há necessidade de se usar tudo de uma vez. Sempre a gente começa com o mais fácil e o mais barato, que é a agronômica, ou seja, a morfológica. Se aquela descrição não é suficiente para você diferenciar um germoplasma de outro, aí você parte para uma segunda opção, que seria, por exemplo, a fisiológica. Ou, hoje está se usando também muito a anatômica. Se essas 3 não foi suficiente, aí sim. Se for plantas medicinais, o que a gente vai usar, na verdade, é a fitoquímica. A molecular, ela virou moda, quando surgiu a parte de biologia molecular, ela é altamente importante e todo mundo começou a usar. Só que a molecular é cara. Então, a gente só deve usar, na verdade, a caracterização molecular quando as outras caracterizações não forem suficientes para diferenciar o seu germoplasma. É igual como o ser humano. Antigamente, você diferenciava uma pessoa de outra em termos do seu grupo sanguíneo. A, B, O, A, B, assim por diante. Como começou a dar problema na raça humana, alguém tinha um filho e dizia que o pai era fulano, porque você sabia que o sangue dele era O ou A. Aí inventaram o RH, uma linha, 2 linhas, depois haja linha. Hoje a gente faz o que? O DNA. O DNA, quando diz que é porque é mesmo. Talvez não seja 100%, mas é 99,9%. Então, praticamente, é quase impossível errar através do DNA. A mesma coisa, então, acontece com as espécies.
Quando a gente não consegue diferenciar um gemoplasma de outro através das características que a gente conhece, aí realmente tem que partir para a molecular. Na medicinal, não, você usa a fitoquímica, porque nós temos espécies, dentro do mesmo gênero, espécies que você vai diferenciar pela presença, por exemplo, de um metabólito secundário e o outro não. E dentro desse metabólito, aquele constituinte principal. Então, os descritores são comumente utilizados na caracterização de gemoplasma, visando a valoração do recurso genético. Essas informações também podem ser utilizadas para a estruturação da variabilidade genética de uma coleção. Então, tem que ter muito cuidado com esses termos, coleção e banco ativo de gemoplasma. É muito comum as pessoas, quando estarem falando, até dando palestra, falar assim, banco de gemoplasma. Não, é BAG, é banco ativo de gemoplasma. Por quê? Porque o banco tem que estar em atividade, senão ele vai ficar um banco morto. Aí poderia chamar banco de gemoplasma, mas o banco que a gente usa, das espécies animais, vegetais e assim por diante, é um banco ativo de gemoplasma. Então, o descritor é uma característica mensurável ou subjetiva de um acesso. Pela imagem, vocês podem ver ali um grupo de pimentas. Então, pimenta de tudo quanto é formato, de tudo quanto é cores. Por isso que a gente pode usar não só a parte quantitativa, como também a qualitativa. Principalmente a parte de cores. É muito usado na caracterização, a qualitativa usando cores. Os descritores são agrupados na forma de lista para cada espécie em particular e são aferidos através do estado do descritor, ou seja, as categorias conhecidas com várias para aquele descritor. Então vamos ver, por exemplo, a cor de uma flor. Acho que dá mais um clique. Não. Então você pode ter flor branca, uma flor amarela, uma flor verde, uma vermelha e assim por diante. Só que alguns desses descritores, eles podem ser influenciados pelo ambiente. Por exemplo, você pode ter uma espécie numa determinada altitude, principalmente próximo ao nível do mar, cuja coloração é branca. Aí você pega essa espécie, leva para uma altitude um pouco mais alta, o que é que vai acontecer? A coloração pode mudar. Então, existem caracteres que eles podem ser influenciados pelo ambiente. A gente vai ver no conceito de cada um desses descritores, por isso não acontece com o molecular. Então, o molecular não é influenciado por ambiente, né? Já os outros, eles podem ser influenciados. O próprio fitoquímico, ele pode ser influenciado pelo ambiente. A gente tem vários trabalhos com determinadas espécies com óleo, em que num determinado ambiente produz mais óleo, menos óleo, às vezes a substância ativa se manifesta e outras não. O molecular não tem essa vantagem. A outra é a forma do limbo. Por exemplo, nós temos ali, onde a gente falou muito sobre a ipeca, então ali são folhas da ipecacuânea. Observe, uma elíptica e a outra é obovada. Quais são as vantagens, então, dos descritores? Facilitar e uniformizar as atividades de caracterização, identificar os excessos com as características desejadas para a sua utilização no melhoramento de plantas e possibilitar a diferenciação entre excessos de uma mesma cultura ou de uma mesma espécie. Quando as espécies são diferentes, é mais fácil, mas dentro de uma mesma espécie, você pode ter uma diferença muito grande. Por exemplo, nós vamos ver depois o jaborandi. O jaborandi tem uma variabilidade muito grande. A própria ipeca também tem uma variabilidade grande. O jaborandi, principalmente porque a reprodução dele, basicamente, é por semente. Como é por semente, exceto os grãos, mas as outras espécies, a variabilidade é muito alta. E uma outra possibilidade também é que, na mesma espécie, você pode também o que nós chamamos hoje de morfotipos. Por exemplo, em copaibeira, a gente conhece as espécies, não é difícil diferenciar, mas o complicado é que dentro de uma mesma espécie tem morfotipos diferentes. O que seriam os morfotipos? Não está dizendo tipos diferentes. Por onde a gente consegue diferenciar? Através da caracterização morfológica, que é, por exemplo, a textura casca, é uma casca mais fina, uma mais grossa, o tipo de semente. Então, na mesma, às vezes, a cor do óleo, muita gente confunde que o óleo vai diferenciar. Não, a cor do óleo não vai diferenciar. A gente tem espécie, o mesmo morfotipo com cores também diferentes.
Nesse momento, o que vai ajudar a diferenciar é a fitoquímica. Então, dentro daquele elenco de substâncias que tem, geralmente uma é mais presencial do que a outra. É o que nós chamamos de marcador fitoquímico. Né? Já os descritores estão divididos, então, em descritor morfológico, anatômico, fisiológico, bioquímico e molecular. Então, nós temos aqui exemplo de descritores. O morfológico, um exemplo ali naquela imagem, na esquerda ali, frutos de pimenta. Os anatômicos, é muito usado hoje anatômico, principalmente por plantas medicinais, porque através da caracterização anatômica é que a gente vai conseguir diferenciar onde está localizado tal substância. Às vezes, a presença ou ausência de dos componentes anatômicos, ele vai nos dizer se a substância tal, um determinado tipo de alcaloide, está presente ou não está presente. Como também a gente usa muito a propagação in vitro, é outra maneira também de diferenciar. Por exemplo, uma planta in vitro, quando a gente faz a anatomia dela, ela, na mesma espécie, às vezes ela é diferente de uma mais adulta, porque a outra é jovem, está em formação. Então, certos identificadores dessa parte anatômica, às vezes, não se faz presente na planta adulta. Aí o fisiológico, a gente faz muitos trabalhos de fisiologia. Onde é que é importante o fisiológico? Ontem a gente fez esse comentário, que é quando você programa coleta de material para você fazer estudo fenológico ou preparar um extrato e assim por diante. Então, o fisiológico é importante principalmente nessa parte. Na outra, é também na germinação de semente. Por exemplo, o agrônomo, o fitotecnista, ele considera a germinação de semente quando a plântula, a parte aérea foi lançada. Já o fisiologista não. O fisiologista é quando ela emite, geralmente é sempre a raiz. Ele emitiu a raiz, para ele isso já é germinação. Então tem essa diferença. Já o bioquímico, no caso de plantas, são os fitoquímicos, nós vamos ver mais na frente várias estruturas fitoquímicas, e os moleculares. O descritor morfológico. Tradicionalmente, os melhoristas têm utilizado descritores morfológicos para o registro e lançamento de novas variedades, segundo aquele autor ali. A caracterização morfológica compõe um repertório dos descritores botânicos, que compreende os parâmetros referentes à coloração, proporção e formato de plantas e suas partes. Então, esse é bem simples, o morfológico. No nosso caso, por exemplo, lá na Embrapa, dentre várias atividades que nós temos, e quando a gente vai avaliar um germoplasma, a própria empresa direciona para que a gente faça primeiro o morfológico. Por quê? Fazer caracterização morfológica não custa nada. É você olhar, ver se a planta, qual é a coloração dela, da folha, do fruto e assim por diante. E se tiver que medir alguma coisa, pega uma régua e vai medir. Então, isso não custa nada. Claro, se o interessado quiser ter certeza, à medida que ele vai avançando, aí passa a ser problema, às vezes, do interessado, no caso, do pesquisador. Então, geralmente, a empresa ela não chega a financiar hoje, no momento, certo tipo de caracterização, principalmente quando é molecular e fitoquímica. Por quê? O custo é alto. Só quando, na verdade, há uma necessidade muito grande. Mas se você puder fazer todo o seu trabalho evitando custo, esse é o mais indicado. O descritor morfológico. Então, os parâmetros morfológicos são exigidos para o registro de produção de cultivares. Esses parâmetros são extremamente úteis para apresentar ao agricultor os caracteres biológicos de interesse na escolha do cultivar e para que o mesmo não seja comercializado por terceiros sem autorização. Ora, a caracterização morfológica é feita desde quando começou a surgir as plantas. Começou por quem? Pelos primeiros colonizadores. No caso, vamos falar de Brasil apenas. Que foram os índios que cultivavam milho, mandioca. Então, o que é que eles faziam? E os nossos agricultores tradicionais, então, eles já selecionavam os seus melhores materiais através do que eles poderiam ver. Por exemplo, vai selecionar milho. Então, sempre selecionava aquela maior espiga, que estava mais sadia, os maiores grãos, porque naquela época usava mais o milho como grão, né, principalmente. E a mesma coisa na maniva. Então, a maniva mais sadia, uma maniva talvez com um diâmetro maior, dependendo da coloração
da própria raiz, se era branca, se era amarela. Então, esses indígenas e os nossos primeiros colonizadores sempre usaram a caracterização morfológica como base para diferenciar os seus materiais para multiplicação. Então, os morfológicos apresentam vantagens, como o baixo custo e a facilidade na avaliação. São ferramentas importantes de grande aplicabilidade para a maioria das espécies vegetais, no que diz respeito à caracterização e estudo da diversidade genética, além de não exigir laboratórios especializados de alto custo. É o que a gente já vem falando, né? O custo mais baixo é o morfológico. Contudo, apresenta também limitações, especialmente na distinção do genótipo, a subjetividade na avaliação e o fato de serem influenciados pelo ambiente. Nós já fizemos esse comentário. A altitude, principalmente a altitude, é um dos que mais influencia, né? E, logicamente, em seguida vem a temperatura, ou seja, temperatura mais alta, menos alta ou mais baixa, elas com certeza vão influenciar. Então, aqui nós temos um exemplo de germoplasma de jaborandi chamado de acesso. Então, aqui nós temos descritor morfológico. Ali nós temos ali 3 acessos: o Merck, o Merck 3 e o Bonal. O Merck e o Merck 3, eles foram coletados na Merck, na época lá em Barra do Corda, no Maranhão. Mas não é tudo do mesmo local, não, porque a gente tem, às vezes, uma população muito grande e eu não posso pegar uma pequena amostra numa população muito grande e dizer que aquilo representa. O que é que a gente faz? Então, a gente subdivide aquela população em populações menores e faz, então, as suas amostragens. E está ali um exemplo. Observe na figura do lado esquerdo a coloração da folha, né? Totalmente diferente. A mesma coisa do outro acesso do Bonal. O Bonal 3 é da região aqui de São Félix do Xingu, aliás, da região do Moju, aqui no município, aqui no estado do Pará. O tipo de bordo também. Observe ali ainda no jaborandi, no próprio Merck 3, além de ser o formato diferente, o próprio limbo também. Um é inteiro, o outro é ondulado. Ainda utilizando os 2 acessos. Observe o tipo de folha elíptica obovada, a outra elíptica obovada, também totalmente diferentes. Aqui é um exemplo de curauá. Curauá é uma bromeliácea, a minha família do abacaxi, que de repente olha e pensa que é abacaxi. A diferença está no fruto, no tamanho. Mas vejam bem, nós temos ali, olhando pelas plantas, ali é um banco de germoplasma, um banco ativo de germoplasma, cor da folha. A folha, aparentemente isso aqui é vermelho, mas na verdade é arroxeada, e a folha ali é verde, mas é conhecida como flor branca. Então, na literatura, vocês vão encontrar a folha arroxeada e flor branca. Na verdade, a flor branca é folha verde. Presença ou ausência de espinhos. Então, esse aqui foi um trabalho que nós fizemos aqui na Embrapa, que praticamente todo curauá tem espinho na folha. E isso vai dificultar a coleta dessas folhas. Ainda mais que é um processo todo manual. Então, o coletor vai ferir. E no nosso trabalho que nós fizemos, na propagação in vitro, nós multiplicamos a propagação in vitro e começamos a fazer subcultivo. Mais ou menos, acho que na 5ª geração, de repente os espinhos desapareceram. Nós levamos esse material para o campo, cultivamos no campo, ele manteve, trouxemos para o laboratório e continuou mantendo sem espinho. Então, sem a gente perceber, nem querer, a gente não estava prevendo isso, nós conseguimos criar um novo tipo de acesso a partir de um determinado acesso. Então, hoje, esse acesso sem espinho a gente chama de curauá Embrapa, que é o sem espinho. Ainda na forma do limbo, aí nós temos folhas da ipecacuânea, então vocês observem, elíptica, ovada e obovada. Agora imagine um professor de biologia dando aula num curso de graduação ou mesmo de ensino médio, e falando para os estudantes, olha, a folha é obovada, e não mostrar. Por isso que ontem eu falei para vocês a importância da instalação de hortos comunitários. Pode ser numa comunidade, numa escola. Porque em vez do professor estar imaginando qual é uma folha, eu mesmo, como falo assim, obovada, eu não tenho nem ideia.
Só sei agora quando estou vendo, porque a obovada para mim é um negócio totalmente estranho. Então é muito melhor chegar lá no local e ver, isso aqui é uma lanceolada, uma bovada, sei lá. Então é melhor ver do que até mandar desenhar. Essa é a importância, então, da instalação de outros comunitários nas comunidades e nas escolas. Ainda nas folhas da ipecacuânea, o ápice de limbo, olha, um é mucronado e obtuso. Esse mucronado aí é só quem é botânico mesmo, porque a gente passou por isso, não vai lembrar nunca o que é mucronado, não tem nem ideia do que era isso aí, só vendo agora que consegue perceber. De modo geral, os principais descritores são agrupados na planta, na folha, na flor, no fruto e na semente. Então, na planta, normalmente nós temos ali altura, o hábito, a forma de hábito, o crescimento e a ramificação. Na folha a gente tem a forma, a largura, comprimento, a cor, o tipo, a borda e a nervura. Na flor a gente tem a forma, a cor e o tipo de cálice. No fruto é a forma, a cor, o volume e o número de semente. E na semente, tamanho, forma e cor. O que significa isso aí? Se vocês forem fazer uma dissertação ou uma tese e disser assim, eu vou fazer caracterização morfológica só do fruto, dá uma tese. Por exemplo, nós temos colegas na Embrapa que trabalham com açaí, que fez caracterização só do fruto, isso dá um monte de trabalho. Não, ela vai fazer de semente. Não, vou fazer da planta. Ou seja, você pode fazer todos ao mesmo tempo, que é uma trabalheira. Eu acredito que numa tese não dá para fazer isso não. Em 2, 3 anos é complicado fazer, porque você tem que fazer com repetições. Então a gente faz por etapa. O orientador pega 3 estudantes, ou 2 estudantes, dá 2 tipos de caracterização que ele fazer e os outros 3 para um outro, porque sozinho não vai conseguir fazer. Então, tem vários tipos de análise, você coleta muito dados e depois tem que analisar todo esse material. Então, veja que só fazendo caracterização dessas partes que a gente mencionou agora, dá N trabalhos para você poder produzir. A caracterização de cultivares, feita por descritores morfológicos, continua sendo predominante e importante, mas suas limitações têm gerado necessidade de busca de outras alternativas. Quais são as outras alternativas? Aí nós temos o descritor anatômico, que não era muito usado, porque já é necessário um laboratório de botânica, um especialista, não adianta, porque eu sou agrônomo, vou fazer. Não é bem assim, não. Tem que ser o especialista mesmo do assunto, porque, como diz, cada macaco no seu galho, né? Então, na parte anatômica, aí nós temos 2 modelos. Quem mexe com propagação pode utilizar a planta in vitro, que, como já falei, vai diferenciar com certeza de uma planta adulta. Mas hoje é muito comum se fazer a avaliação já in vitro, quem trabalha com plantas medicinais, por causa da parte fitoquímica. É mais fácil de localizar aonde essas substâncias estão presentes. O fisiológico são aqueles diretamente relacionados às atividades biológicas da planta. Então, a fenologia, a gente falou muito de fenologia ontem, né? A fenologia ela é fundamental para que área? Olha, ela serve para o agrônomo, para o engenheiro florestal, para o farmacêutico, para o botânico, para o bioquímico. Por quê? Se eu não conheço a fenologia de uma espécie, eu não posso fazer coleta do material, seja da folha, da semente, da raiz, do caule, para mim fazer, então, os meus extratos e os meus subprodutos que eu estou pensando em fazer. Ou, pelo menos, determinar quais são as épocas de viagem. Quem trabalha com viagem para fazer coleta, se não conhecer a fenologia da planta, não faça, porque pode ter prejuízo. O tempo de germinação das sementes, tempo de vida das folhas da planta e a taxa de crescimento. O descritor fisiológico, observe bem, nós temos aqui 2 plantas da mesma espécie e do mesmo acesso. Esse acesso foi coletado em Rondônia. A planta de peca cultivada ao sol. Esse acesso foi plantado no dia 17 de abril de 2012. E ao lado, o mesmo acesso, só que colocado na sombra. A ipeca é uma das espécies que exige sombreamento. Na forma nativa, ela é encontrada na mata, ela não é encontrada nos campos naturais, é na mata.
ela normalmente é um sombreamento em torno de 70%. Quem não tem, vai cultivar hiperca, vai ter que colocar sombrite. Então, vejam só a dela ser cultivada em ambiente diferente, já mudou a coloração da folha e o próprio formato. Vocês observem que o formato das folhas também já são diferenciados. O descritor fisiológico, eu tenho ali 3 acessos, todos de Jaborandi. O Carajás, coletado lá na região de Carajás, o Bonal 13 em Moju e o Merck, coletado lá em Barra do Corda, no Maranhão. Então, a gente observa ali os meses de avaliação com relação à parte de frutificação. Então, observe que tem meses que tem acesso que não vai frutificar. E tem acesso que frutifica praticamente o ano todo. Então, existe a diferença na época e no próprio material que está sendo coletado. O descritor fisiológico, eles são de grande importância para o entendimento do desenvolvimento da planta, na correlação com a variabilidade da mesma, formulação de estratégias de conservação e multiplicação de acesso, planejamento de expedições de coleta, melhoramento através da seleção de acessos com características produtivas, como alta taxa de crescimento e precocidade. Já o bioquímico, a caracterização bioquímica baseia-se na separação ou diferenciação de acessos pela presença ou não de determinadas substâncias ou princípios ativos. O uso desse tipo de descritor exige pessoal capacitado, equipamento sofisticado e reagentes caros importados. O que é que acontece, então? No bioquímico, se você não tem um laboratório apropriado, nem vai iniciar. Então, simplesmente fazer, por exemplo, um screen fitoquímico e dizer que aquela espécie tem alcaloide, terpenoide, flavonoide, assim por diante, ela não é ainda suficiente. Porque o que vai realmente diferenciar um acesso de outro é as substâncias principais. E as substâncias principais, elas também são induzidas ou afetadas de acordo com o ambiente. Às vezes, por exemplo, o metabolismo secundário é uma produção de uma reação da planta. Há um ataque de praga, de doença, a planta reage produzindo aquelas substâncias. Por coincidência, essas substâncias são aproveitadas para uso do ser humano. Aí vem, então, o uso como medicinal, aromático, condimentar, estimulante. Quando a gente, às vezes, fala nessa palavra assim, estimulante, o que vocês acham? Qual seria uma espécie estimulante? Muitas vezes confunde. Então, a espécie estimulante, a mais tradicional que a gente conhece de todas, é o guaraná. Então, a cana-de-açúcar também é uma espécie estimulante. Né? No descritor bioquímico, nós temos 2 exemplos de moléculas ali. Da ipecacuânia, a emetina, a gente falou muito antes da emetina, pelo valor agregado comercial que ela tem, e a outra, a piperina. A gente vai falar depois do uso, que essa piperina aqui é a erva de jabuti. A erva de jabuti é um nome popular. O nome científico ali é a Peperomia pellucida. A gente vai falar um pouco mais dessa espécie, porque a população vem usando de forma errada e de maneira muito perigosa. Eu vou falar mais na frente, quando chegar na parte de uso, o que é que acontece com essa espécie. Ainda no bioquímico, dentre as técnicas de caracterização bioquímica, nós temos a eletroforese, a cromatografia, isso é da década de 80, e depois os marcadores moleculares também da década de 90. Já o descritor molecular, que foi, de todos que nós já comentamos, foi o último a ser utilizado, e realmente só deve ser usado quando há extrema necessidade. E tem espécies que a gente não vai conseguir usar o molecular, pelo menos até agora. Eu tinha uma colega que ela trabalhava com cupaibeira e foi para o Rio de Janeiro fazer esse trabalho, e sugeriram para ela fazer a parte molecular, ela não conseguia fazer. Então, não é dizer assim, vou fazer, não é nem tudo, porque quem mexe com a parte molecular sabe da dificuldade, determinar os sprays e assim por diante. Né? Então, tem que ser uma pessoa que realmente conheça bem a parte molecular. Então, um descritor molecular pode ser considerado como sendo o resultado obtido de procedimento lógico, matemático, aplicado em informações químicas codificadas através da representação de uma molécula, que aí, no caso, são os DNA e assim por diante. A caracterização germoplasma vegetal tem sido beneficiada
pelo desenvolvimento e emprego de métodos moleculares que permitem identificar a variação da sequência de DNA. O desenvolvimento e utilização dos marcadores moleculares para detecção do polimorfismo do DNA em plantas foi um dos avanços mais explorados na genética molecular. Para aquele autor, os marcadores moleculares são características de DNA que diferenciam dois ou mais indivíduos e são herdados geneticamente. Então, tem vários conceitos nessa área. Eu apenas colocou algum aqui para vocês. Esses marcadores apresentam como vantagem serem estáveis e detectáveis em todos os tecidos. Na verdade, ele não é só importante para as plantas, mas principalmente hoje para o ser humano. Quantas pessoas não foi, às vezes, iludida, explorada, através dos métodos que eram utilizados para diferenciar se o filho era ou não era do cidadão lá. Não sofre influência do ambiente, o que ocorre com os outros podem ocorrer, que a gente já mostrou que ocorre, dos efeitos pleiotrópicos, múltiplos efeitos resultantes de um único gene, e epitáxico, que são as variações genéticas existentes. Algumas técnicas que recorrem ao uso de marcadores moleculares para identificação e caracterização de diferentes espécies vegetais têm-se. Então, são vários métodos. Os primeiros foram os RAPDs que começaram a usar. Na década de 2000, início de 2000, 2001, a gente usou muito para o Curauá e para a Ipeca. Hoje, nossos colegas já avançaram e nós estamos aí nos SSRS, né? Então, o açaizeiro é uma das espécies muito estudadas e trabalhada aqui na Embrapa de Belém. Então, nós temos um colega que trabalha diretamente com a parte de banco de germoplasma e a parte de caracterização molecular. Então, a caracterização das plantas perenes, como o açaizeiro, tem sido feita com a utilização de uma lista de descritores botânicos, morfológicos e agronômicos. A gente já mostrou no slide anterior. Mas só que, às vezes, eles não são suficientes. Então, hoje, nossos colegas que trabalham com açaí estão praticamente direcionando quase tudo agora para a parte molecular. Então, açaizeiro. Nessas coleções, há grande número de acessos para ser caracterizado, além de ser regra a observação e a mensuração do grande número de caracteres, que na maioria das vezes é obtido sem critério da sua contribuição real para a variabilidade, exigindo emprego de tempo de mão de obra. Ora, o que é que nos interessa, por exemplo, no açaizeiro? É o fruto. O fruto, né, quanto mais produtivo ele for, maior rendimento, essa é uma das partes principais. A altura da planta é interessante? Também é, porque quanto menor a planta, mais fácil vai ser a coleta. Embora hoje já existam equipamentos simples, né, e manuais até, que você faz coleta de fruto de açaizeiro, tem que subir mais na própria planta, né? Corria-se até risco de vida, porque às vezes o caule da planta poderia quebrar devido o tipo de caule que existe no açaizeiro não ser tão resistente, poderia quebrar dependendo da altura dele. Então, hoje já tem equipamento para fazer isso. Então, por isso que a altura da planta ela é importante. Eu posso lançar um material, cultivar uma variedade de porte baixo e mais produtivo. A própria cor do vinho que é produzido, e hoje já está também se estudando muito a parte fitoquímica, que se comenta muito que o açaí ele tem atividade antioxidante. Mas será que todas as variedades de açaizeiro têm a mesma atividade antioxidante? Então, isso precisa ser estudado agora. Então, Oliveira e aqueles autores ali selecionaram descritores morfoagronômicos valiosos na caracterização do germoplasma de açaizeiro. Foram avaliados 28 descritores, sendo 7 na planta, 4 na floração, 6 no fruto, 11 agronômico, em 87 acessos de 21 procedências pertencentes à coleção da Embrapa Amazônia Oriental. Procedências são, no caso ali, são de 21 lugares totalmente diferentes. Alguns estudos para definição de descritores. Então, nós temos, descritores são importantíssimos na caracterização do açaizeiro, quanto à produção de frutos, quanto à floração e quanto à parte agronômica. Quanto ao descarte de descritor,
6 foram supérfluos, em torno de 21%. Isso aqui foi um trabalho que foi feito quando os colegas fizeram a caracterização, começaram a perceber que alguns descritores não eram tão interessantes ou importantes para fazer a diferenciação dos excessos. Então, a gente começa a fazer, então, descarte. Você trabalha, às vezes, com 10, 15. Por exemplo, mandioca são mais de 200 descritores. Eu não vou usar 200 descritores, eu vou ficar maluco de usar. Então, a gente vê aqueles principais, né, que realmente dá uma certeza que o material é diferente, então trabalha com aquele tipo de descritor. Na Ipecacuânia, recentemente um estudante fez uma dissertação só com descritores morfoagronômicos. E desses descritores foram selecionados 10 descritores. Então, o número de nós na haste da planta principal, largura da folha, altura da planta, altura da primeira ramificação, comprimento do pecíolo, forma foliar, base foliar, cor da folha apical, cor do pecíolo e cor da nervura foliar. Será que isso foi importante? Realmente teve vários desses descritores que conseguiram diferenciar. E isso sem a gente ter que recorrer, por exemplo, no caso dessa espécie, a parte fitoquímica, que eu teria que diferenciá-la através dos alcaloides presentes nessa espécie. Uma outra técnica também que é utilizada é quando você trabalha com um dendrograma gerado pelo método de UPGMA. Essa parte da dissimilaridade, elas são obtidas de acordo com a própria idade da planta. Quer dizer, uma planta muito, muito jovem, a gente tem uma dificuldade de fazer essa diferenciação. Aqui no caso, a espécie ela já tinha mais de 2 anos, então foi mais fácil fazer esse trabalho. Então são vários métodos que você pode usar para poder diferenciar. E às vezes um método que você utiliza, ela pode gerar uma dissertação. Quer dizer, esse estudante usou essa técnica aqui, sem considerar outras técnicas que você também poderia diferenciar. Então são grupos formados pelo método de Touchet e assim por diante. Tudo isso para você pegar vários acessos, e às vezes os acessos eles são diferenciados por grupo. Então, tipo assim, aqui são 3, tem 8 estudantes agora aqui. Eu poderia formar 2 grupos de 4. Ou então um grupo de 3 e outro de 5, de acordo com as características desse grupo. Quer dizer, você vai diferenciar individualmente pelo acesso ou por grupo também, para facilitar, às vezes, a diferenciação. E o acesso? Então, a gente falou tanto em acesso, o que seria um acesso? É qualquer registro individual constante de uma população de germoplasma. É a amostra de germoplasma representativa de um indivíduo ou de vários indivíduos da população, em caráter mais geral, qualquer tipo de registro individual constante de uma coleção de germoplasma. Exemplo, uma plântula, uma maniva e assim por diante. Os acessos podem ser representados por diferentes localidades, como país, estado, cidade, município, região, ou ainda por espécies domesticadas ou selvagens. Segundo aquela norma, a segurança jurídica necessária ao afirmar que acesso é a utilização de amostras de patrimônio genético para a execução da atividade de pesquisa ou desenvolvimento. Então, realmente isso aí dá uma confusão danada depois que nós temos hoje o CIGEN nos vigiando. Então, não é muito fácil fazer determinados trabalhos sem ter autorização. Hoje, qualquer pesquisa que você vai fazer, por exemplo, você pode iniciar uma pesquisa, mas não pode registrar a pesquisa, divulgar, sem primeiro ter feito o registro junto ao CIGEN. E isso aí é dor de cabeça. Se você iniciar uma pesquisa hoje e publicar sem ter registrado, a multa pode variar de 1.000 até 10 milhões de reais. Então, a gente já soube de casos, né, num estado vizinho nosso, que um colega nosso foi multado só em 50 mil. E a própria Embrapa já teve várias multas por esse procedimento. Hoje, na empresa, ninguém publica nada sem registrar. Todo o nosso passivo que já é publicado, já foi levantado, e o ativo agora ele é vigiado. Então, para a gente publicar dentro da própria empresa ou fora da própria empresa, você tem que estar autorizado. Para evitar o quê? Mas, se a gente for realmente entender, é até para nos proteger a própria empresa e o próprio profissional. Que às vezes você desenvolve uma técnica e não dá muito valor, alguém pega essa técnica fora e vai ganhar dinheiro com isso. Então, e outra é
também o registro do patrimônio genético que o país possui. Então, nós temos, por exemplo, aqui, a Ipeca e o Curauá. Então, eu tenho aqui o curau do tipo roxo e o curau do tipo branco. Nós temos a Ipeca procedente de Mato Grosso e a Ipeca procedente de Rondônia. E vocês observem que elas são totalmente diferentes. Então, geralmente, as procedências, a tendência é elas serem diferentes. Em algumas espécies, não. Às vezes, você faz coleta no mesmo estado, em vários municípios, é tudo igual. E, às vezes, de estados diferentes e continua sendo igual. Então, essa variabilidade genética vai depender da espécie. Por exemplo, a pimenta do reino, a variabilidade genética dela é muito restrita. Por isso que tem poucos cultivares de pimenta do reino hoje disponibilizados. O jaborandi. Então, nós temos ali esse banco de gemoplasma, o jaborandi, dentro do mesmo acesso, a variabilidade é muito grande. Por exemplo, nos nossos bancos, todos eles nós temos cerca de 30 indivíduos por acesso. E a gente vai avaliar cada indivíduo, eles são diferentes. Então, fazer a multiplicação desse material tem que ter muito cuidado. Você pode ter um acesso rico em pilocarpina, mas tem uma variabilidade muito grande dentro dele. Como se fosse a sala aqui. Cada estudante fosse um indivíduo, uma planta de jaborandi. Mas quando a gente fosse fazer análise fitoquímica, iam dar totalmente diferente. E como é que faz isso? É selecionar o indivíduo mais produtivo, e não mais o acesso como um todo, mas o indivíduo dentro do acesso, e multiplicar esse material pelas técnicas de clonagem, seja clonagem vegetativa, através de estaca de raiz, de caule, ou através da micropropagação. Onde nós mostramos essa figura, estou mostrando normalmente porque a gente vai falar do uso agora. Então, para você fazer uso de um determinado gemoplasma, você tem que conhecer algumas técnicas. No caso aí, a gente falou ontem que isso aqui é a copaibeira, os procedimentos que eram utilizados, os procedimentos totalmente de séculos e séculos passados. Então, hoje se conseguiu evoluir e a gente tem uma forma de extração mais correta. Embora ainda a predominância ainda maior ainda no extrativismo, onde as pessoas derrubam a árvore para fazer a coleta do óleo. A forma que nós mostramos ontem, essa foi uma forma que avançamos, né? O trado já era conhecido, mas simplesmente nós modificamos a forma de fazer o furo. Então, se dá 2 furos na árvore, né, para reduzir a pressão, e você faz a coleta sem haver necessidade de estar furando a mesma por várias vezes. E o uso? Então, a copaíba, ela tem várias substâncias, principalmente os terpenos. Então, nós temos sesquiterpeno, terpeno e assim por diante. E, tradicionalmente, ela é conhecida como anti-inflamatório e cicatrizante. Existe estudo na ciência sobre isso? Sim. Então, a copaibeira já é uma planta conhecida, bastante até estudada. Existe não só para o ser humano, mas para os animais. Nós mesmo temos um trabalho de parceria com os colegas do Rio Grande do Sul, lá do Paraná, do Rio de Janeiro, sendo utilizado em animais domésticos, como também no ser humano. O pessoal que gosta de fazer, na área de odonto, por exemplo, quem coloca aqueles aparelhos para deixar os dentes menor ou maior, aqueles aparelhinhos lá, ali, sempre quando eu uso aquele aparelho, às vezes é muito comum dar uma bactéria chamada de cândida. E o uso da copaíba tem reduzido bastante essa população. Tem sido usado lá no Paraná, nas pesquisas que estão desenvolvendo. Aqui mesmo no Pará, a Universidade Federal fez um trabalho, por exemplo, o cidadão vai na rua, sofre um acidente, parte dos seus neurônios são atingidos. A copaíba ajudou não a recuperar, mas a paralisar a evolução daquele problema que o cidadão tinha tido. Foi um grupo de médicos que desenvolveu esse trabalho. Resumindo, então, a copaibeira é bastante usada no ser humano e nos animais. E nas plantas? Então, aqui foi um trabalho feito para controlar fungos agronômicos. Então, foi testado em maracujá e em pimenta do reino. Foi o teste que nossos colegas fizeram. E o que aconteceu? Observe ali nas imagens da parte de cima. Eu tenho ali a espécie aduque e a reticulada.
São, aqui na região do Pará, as mais usadas são essas duas, Duque e reticulada. Lá para o Amazonas é mais a... Eu esqueci agora o nome, depois eu lembro e eu falo para vocês. Então, nós temos várias espécies de copaibeira. Na nossa região são essas duas. Compare, olha, a Duque com fungicida. Naquela imagem à esquerda em cima. Então, aquela formação ali é de quê? De fungo. Aonde, quando foi aplicado o óleo de copaíba da Duque, então, a presença do micro-organismo reduziu o crescimento micelial, enquanto que, aplicando um fungicida de mercado, o fungo não dava nem para ir para o fungicida, tomou conta da placa. E assim por diante. E melhor vocês vão poder observar nas duas placas aqui embaixo, mais escura. Então, quando você aplica o óleo, o crescimento micelial, ele reduz ou paralisa. E enquanto você usa o fungicida, ele continua crescendo. Então, isso mostrou que o óleo de copaíba tem efeito contra diferentes tipos de fungo. Na própria universidade estava sendo testado com fungos que atacam o ser humano. Né? Está em procedimento, é uma pesquisa que iniciou, eles estão ainda em procedimento. Vejam bem, isso aqui é um animal, um cavalo, da Polícia Militar de Brasília. Na época, a gente dava o curso de especialização lá em Minas Gerais, lá em Lavras, e essa estudante ficou sob a minha orientação. Era uma monografia, era um curso de especialização. E ela me mostrou essas imagens e disse, será que a gente não poderia fazer um curso de especialização, uma pesquisa, usando plantas, alguma coisa, para controlar isso aí? Eu digo, olha, quer testar o óleo de copaíba? Resumindo, o óleo de copaíba foi usado, observe as imagens, durante 10 meses. À medida que usando, o ferimento foi reduzindo, aquele cavalo que ia ser sacrificado foi salvo. Isso foi em 2005, ele desfilou no 7 de setembro, lá em 2005, lá em Brasília, para mostrar o trabalho que foi feito pela estudante que era uma veterinária. A mesma coisa com o óleo de andiroba. Então, a andiroba é um óleo conhecido na Amazônia, né, com atividade anti-inflamatória. Então, hoje também se usa muito o óleo de andiroba em cosmético, porque tem algumas propriedades que ela reduz o problema de insolação, né, melhora a qualidade do tecido epidérmico. Então, aqui na região é muito usado por interessados, por curiosos e por algumas drogarias e vendedores que conseguem comercializar no mercado o produto que faz, geralmente pomada, creme. Na própria Embrapa, a gente dá muito curso durante o ano utilizando esses produtos. Então, os dois nossos, que é bem conhecido, é um creme para celulite, que é feito à base de andiroba com copaíba. E o nosso creme chega a reduzir 50%, desde que a pessoa também ajude, né? Não é só passar o creme e tomar um litro de Coca-Cola que não vai resolver. Então, a andiroba tem esse uso, que é um uso tradicional bastante utilizado. E hoje a comprovação científica já existe sobre essa espécie. Ali são as formas de se obter o óleo, né? Obtém-se a massa, passa por aquele procedimento. O segredo é ter calor e sombra. O tradicional é calor diretamente no sol. Então, a qualidade do óleo cai muito. Uma outra produtora era sombra, mas não tinha calor. Então, a gente observou que o calor e sombra aumentava o rendimento do óleo e também reduzia o tempo para a própria extração. Está aqui no outro, aqui no pendrive. Vocês desculpem, aqui é troca de pendrive. E aí, a gente já localiza aqui rapidinho, já vai acabar. É disco quebrado. Aqui. Pode 19. Caracterização em cima.
É lá embaixo mesmo, pode jogar lá para baixo. Pode ir passando. Isso, pode ir passando. Pode. Termina aquele cara. Próximo. Ah, não, passou. O desse, aí. Bem, então por que o irregistro descreve efeitos adversos ou ausência de eficácia das plantas medicinais e fitoterápicas? No caso de planta medicinal e fitocarma, aquilo ali, a falta de classificação correta das plantas, ausência de padronização e de controle de qualidade do produto, ausência de boas práticas de produção, adulteração e a dosagem incorreta. Aí nós temos bem rapidamente aqui, isso aqui é uso popular com algumas espécies, já com comprovação científica. Então nós temos ali o agiru, que ocorre muito na nossa região aqui nas praias, a folha, a flor e o fruto é usado para controlar a diabetes, o cipó-pucá, que é o cisóide, também chamada de insulina vegetal, e a pata de vaca. A pata de vaca são várias espécies. A pata de vaca que é utilizada para controlar a diabetes é chamada de Bauhinia fulvicata, ela possui a flor branca e espinho. Tem Bauhinia branca, mas não tem espinho. E outras que vocês conhecem aí, como lilás, rosa e assim por diante. Elas são uso mais ornamental. Então, a verdadeira é a fulvicata, que tem flor branca e espinho. A erva balieira foi uma espécie que eu trabalhei, quando fiz meu doutorado, eu trabalhei com a parte fitoquímica. Essa planta, hoje, é um anti-inflamatório. E quem produz ela é o laboratório Axé. Então, existe um produto no mercado, vende em qualquer farmácia, chamado de Axeflan. O Axeflan é usado para problemas na coluna, baque e contusão. Então, esse é um fitoterápico, já com comprovação científica. A embaúba, eram essas duas espécies que eu queria mostrar. A embaúba, que são as cecrópias, ela é usada para hipertensão. O que é hipertensão? A pressão está muito alta. Aí você toma o chá das folhas e a pressão diminui. Por isso que as preguiça, aquele animal preguiça, é calminha. Porque só vive na embalbeira, comendo folha. Então, eles são calmos. Só que a população usa essa outra planta, que é a erva de jabuti, que é a peperômia, totalmente errada. O pessoal estava usando o chá dela para baixar a pressão. Ela é um hipotensor, ou seja, ela é para aumentar a pressão. Aí o camarada está com a pressão 18 e toma ela, dispara, pifa. Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim nas comunidades, eu tomo erva de jabuti para baixar minha pressão. Não, vai aumentar. A copaíba, que a gente já falou dela, anti-inflamatório, cicatrizante, e eu apresentei essas duas imagens da Ipeca, que também já falamos bastante sobre ela ontem, né, que é usada para controlar a diarreia, principalmente a mebiana. Na verdade, é a única espécie que mata a ameba, é a emetina, presente na Ipeca, e ontem a gente perguntou, as mulheres conseguiram ficar mais bonitas de ontem para hoje? Porque ontem estavam tudo feia, que eu perguntei, qual era a principal doença das mulheres bonitas? Ninguém conseguiu responder, então para mim todo mundo era feia. Mas diz que hoje, aqui já está dizendo, está todo mundo deu uma melhorada já. Então, mas eu vou apresentar uma outra espécie, que é chamada de marupazine, que é a eleuterine. Essa aqui, gente, é a planta do pobre. Qual é a principal doença do pobre? É verminose. Então, essa aqui é para eumintos mesmo. Então, o tubérculozinho dessa planta é excelente. Então, já tem vários estudos mostrando o uso dessas espécies. Então, vejam só. Se você conhece, tem afirmação, certeza, que essas espécies podem ser usadas sem problema nenhum, é o que eu falei ontem. As plantas medicinais podem gerar emprego, renda. A renda não é só ganhar, é quando também não gasta. Toda vez que eu não gasto, a minha renda aumenta. Então, as plantas medicinais estão aí para isso. É isso, gente. Então, fica aberto agora a perguntas. Pode ficar à vontade. Nós vamos ter a primeira pergunta aqui na sala. Os demais colegas aí da outra região podem ir preparando suas perguntas.
Se ela for cultivar diferente, elas podem emitir. Agora, o ambiente só é influenciado, por exemplo, vamos falar aqui da nossa região. Então, a pergunta aqui da colega foi se as características que já foram comentadas, se elas podem ser influenciadas pelos ambientes ou pelas próprias materiais diferentes. É isso, né? Então, vejam só. Se for na região daqui da Grande Belém, por exemplo, num clima parecido ao nosso, clima tropical, quente e chuvoso. Então, o ambiente não vai influenciar. Ele influencia mais, por exemplo, quando é altitude. Porque a altitude vai influenciar a temperatura. Temperatura mais alta, mais baixa e assim por diante. Então, esse tipo de ambiente semelhante, dificilmente essas características vão ser modificadas. Exceto, tem a exceção, principalmente quando é qualitativo. Os quantitativos nem tanto, mas os qualitativos sim. Porque o ambiente que eu também vou falar agora é a sazonalidade. Às vezes você tem uma planta cuja cor de uma determinada flor, na época chuvosa, é de uma cor e na época menos chuvosa pode ser de outra cor. Isso também pode acontecer. Mas é muito difícil dizer que vai acontecer ou não com determinada espécie. Só experimento de campo que vai dizer, ou no período da sua avaliação. Agora, quando é material diferente, variedade diferente, provavelmente, com certeza vai ter diferença entre elas. Porque, senão, a diferença entre as cultivares, que seriam os acessos, é alguma característica, seja qualitativa ou quantitativa. Mas a diferença vai ter. Por isso que é interessante. Se você trabalha com cultivares diferentes da mesma espécie, se preparar para fazer esse tipo de avaliação. Até porque se você sugerir ou recomendar o uso delas, você já vai dizer quais são as características. Aí você vai ver qual é a característica que mais você deseja. É tamanho de folha? É uma determinada substância? É o sabor? O sabor também é bastante influenciado. Né? O sabor pode ser influenciado até pelo manejo. Vou dar um exemplo. Cana-de-açúcar, por exemplo. Cana-de-açúcar, se vocês fizerem coleta de cana-de-açúcar na época chuvosa, então o teor de sacarose, ele cai bastante. Se você faz coleta de cana-de-açúcar na época menos chuvosa, então o teor de sacarose aumenta. Isso, independente da região, vai acontecer isso. Mais alguma pergunta? Uhum. O colega aqui está perguntando se houve algum avanço com relação ao cultivo da ipecacuânha, o uso dela. Infelizmente, avanços só lá fora. Aqui no Brasil, ontem eu até comentei que era uma vergonha para nós. A gente tem a maior biodiversidade, uma extensão territorial muito grande, várias matérias diferentes, e quem cultiva adequadamente é a Costa Rica, que é um país territorial muito pequeno. Então, a Costa Rica, ela usa a ipecacuanha e realmente cultiva para comercializar. No Brasil, é tudo extrativismo. Só tem um senhor em Barra do Bugre, o nome dele é Ozeni, mais ou menos assim. Em 2010, ele tinha 200 mil plantas cultivadas no campo. Não sei como é que está hoje, né, o cultivo dele. O que eu sei, na internet, tem o filho dele vende mudas, mas não sei realmente se essa área aumentou. Infelizmente, nós ainda estamos no extrativismo, mas o potencial foi mostrado ontem, os valores é altíssimo. E nós temos toda uma tecnologia de cultivo dessa espécie, né, tanto para propagação direta como indireta, ou através de biofábrica. Mas, infelizmente, nós continuamos no extrativismo. Oi, professor Osmar? Professor Osmar, os estados, aqui no Maranhão e alguns estados, estamos relatando que a gente está sem apresentação, né, não está sendo visível nos últimos slides, na verdade, né? Quando o senhor trocou o pendrive, não ficou a apresentação dos slides aqui visível para os estados. Eu queria só que vocês verificassem.
Tá. Olha, foi uma falha aqui, mas não ficar tranquilo. Eu vou pegar o material original, aí, professor, eu vou mandar hoje à tarde para você, aí você pode distribuir para os nossos colegas dos outros estados. Ok? Professor, muito obrigado. Aqui não dá para ler. Bem, uma boa pergunta. Nós temos um trabalho que foi uma tese de uma estudante nossa ano passado. Ela usou o óleo de copaíba não só para atividade fúngica, mas também como bactericida. E os efeitos foram altamente positivos. Então, o óleo de copaíba, ele pode ser usado tanto para controlar fungos como bactérias. Olha, os bancos de germoplasma da Embrapa estão disponíveis, né? Aí no próprio Acre, que a gente coordena, a gente lidera o projeto que vocês coordenam aí no Acre, então vocês podem visitar a Embrapa, visitar os bancos de germoplasma ou coleção, né? E os nossos colegas, com certeza, vocês vão ter acesso ao provável uso desse material. Cada unidade tem uma maneira de atuar, mas com certeza qualquer cidadão pode visitar os bancos de germoplasma, ver quem são os curadores, que cada banco de germoplasma tem um curador, esse responsável vai fazer contato e vocês, possivelmente, dependendo do acordo, vocês podem utilizar. Uma boa pergunta também. Uma ex-estudante nossa, ela fez a dissertação dela em 2006, 2007, lá em Lavras, e ela trabalhou com folhas de copaibeira. E a espécie que ela usou foi a Copaífera Marte. Aliás, desculpe, a Copaífera Langsdorff, que é do Cerrado. As folhas também mostraram a atividade, não tão acentuada como o óleo em si, mas as folhas também tiveram. Possivelmente poderá, no futuro também, com novas pesquisas, com outras espécies, quem sabe, as folhas também poderem ser utilizadas. Uhum. Uhum. A colega aqui está perguntando que aqui na feira, aqui em Belém, é muito comum se encontrar várias pimenteiras diferenciadas, né? Na cor, no fruto. E ela está perguntando se essas características provém de quê? De modo geral, são espécies diferentes. Então, uma pimenteira da espécie A, B, C, D, com certeza vão ser diferentes em alguma dessas características. E a influência, no nosso caso, no ambiente que não é, porque o ambiente nosso aqui é sempre o mesmo, né, praticamente. Então, é mais pela própria espécie. Então, na verdade, existem várias espécies de pimenteira. Isso pode acontecer. Por exemplo, como eu falei do jaborandi, existe uma variabilidade muito grande dentro da mesma espécie. Então, no caso das pimenteiras, porque as pimenteiras têm um cruzamento muito grande. E a multiplicação das pimenteiras é por semente. Então, quanto mais multiplica por semente, mais variabilidade genética também vai alcançar. Uma pergunta mais? Bem, gente, então, a gente vai fazer o intervalo, né? A gente agradece a frente de vocês e os nossos colegas, e o material, alguns slides que faltaram na apresentação, eu estarei mandando para o professor Lídio e ele, à tarde, distribui para os nossos colegas. Então, vamos fazer um intervalo e 10h20,
E 2 no máximo a gente volta. É só para vocês. É aquela a escolinha do professor Raimundo. Vapt-vupt. Vamos lá.